Fala pessoal, a AWS lançou um recurso bem bacana aqui, eu estou trazendo esse vídeo justamente para falar sobre isso. Eu sei que no canal aqui eu costumo falar muito sobre Node.js, essa função é especificamente mais para Java nesse primeiro momento. Pode ser que a AWS venha mudar isso aí futuramente, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre uma função extremamente bacana, promissora aí, que pode ajudar bastante na questão do Cold Start. Para quem não sabe o que é Cold Start, eu vou falar brevemente aqui. Cold Start nada mais é do que quando a AWS pega a sua função, ela descompacta o arquivo zip que você enviou para lá, que você fez a implantação, e ela coloca para rodar em algum servidor. Tudo isso leva um tempo, esse tempo varia da tecnologia que você está utilizando, da quantidade de pacotes que a sua aplicação tem, do seu código por si só, se ele é ou não é complexo. Se a gente estiver falando, por exemplo, de Node.js, você pode pegar aí o tamanho da sua pasta Node Models. Então, sua pasta Node Models aí, se você upar uma função que tem 200 MB de Node Models, é claro que isso aí pode acabar prejudicando o Cold Start da sua aplicação. Vale lembrar aqui que o Cold Start ele é acionado em algumas situações. Normalmente, quando a sua função, você acabou de implantar a função, ela nunca recebeu uma requisição, então você vai pegar o Cold Start, que é o tempo que a AWS vai levar para pegar a sua função, botar em um servidor, até o código de fato executar. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, então, tem que a sua função, depois de 15 minutos, não tem um tempo bem definido, a AWS que define isso, nunca vi uma documentação sobre, mas depois de um tempo que a sua função está sem receber requisições, ela meio que morre dentro da AWS. A AWS simplesmente destrói a instância dela. Logo você cai no Cold Start novamente, né? Então, quando a sua função receber requisições novamente, a AWS vai fazer sempre o mesmo processo. Ela vai pegar a sua função, vai colocar lá no servidor para rodar e tudo isso vai levar um certo tempo. Algumas estratégias para mitigar esse tipo de problema, o pessoal aí costuma fazer o famoso manter a função aquecida, que o pessoal fala bastante. Eu particularmente já fiz isso algumas vezes, que você programa uma tarefa cron ou programa aí um agendamento para cada X tempo ficar batendo uma requisição na sua função, e isso vai fazer que ela continue viva, entre aspas, né? Então a sua função vai ficar lá meio que cacheada, só que na verdade ela não está bem cacheada, né? Ela está meio que recebeu requisições e ela fica ativa por um tempo. Então a AWS lançou esse recurso aí que na minha visão já era para ter desde que a Lambda em si foi lançada, mas claro que os tempos eram outros, contextos diferentes. E agora a gente tem esse recurso aqui para trabalhar com Spring, Java principalmente. Eu não trabalho com Java, mas estou trazendo aqui para quem se interesse bastante por isso. Se você ler aqui então no blog oficial da AWS, ela inclusive fala que é uma nova forma aí de você acelerar o start das suas funções lambdas, né, no caso, acelerar o tempo aí que a sua função vai levar para executar pela primeira vez. E aí ela fala aqui na documentação, explica um pouco sobre quais são as fases que a sua função leva, desde que ela passa do init, depois do invoke e do shutdown. O artigo aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele fala que inclusive a parte que mais interessa pra gente, se você olhar aqui então, essa imagem aqui, eles estão trazendo aqui uma função que teve uma duração de 6.3 segundos, né, 6.300 milissegundos. Essa função levou para iniciar, é uma função Java, pelo que ele fala mais aqui para cima. Ele diz aqui que está rodando serverless com Spring Boot 2. Inclusive tem um exemplo aqui para você dar uma olhada. Ele tem uns repositórios, umas documentações de exemplo do AWS Sun, de como você configura. Ele inclusive mostra aqui que na sua stack do CloudFormation, né, se você estiver utilizando Sun, que é Serverless Application Model, ele mostra aqui que você só precisa adicionar duas linhas, né? Uma delas é declarar a propriedade snapStart, e a outra é apply on published versions. E isso aqui ele vai fazer automaticamente que a sua função seja cacheada e que o tempo de start dela seja diminuído drasticamente. E aí se olhar aqui então agora ele declara uma outra propriedade, né? Quando você está trabalhando com o snap start, ele declara então uma propriedade agora, em vez de init duration, ele declara restore duration. Então, o tempo que levou para a sua função ser restaurada. Restaurada de onde? Do cache. Ele faz um cache por baixo dos panos. E aí você vê aqui que diminuiu drasticamente para 142 milissegundos. Então, sua função ficou extremamente rápida. Em resumo é isso, a funcionalidade ela é simples de você declarar, simples de utilizar. Se você olhar aqui um pouco para a precificação, já está bem declarativo aqui dizendo que não há custo extra para você utilizar essa funcionalidade. Bacana, então, dá para você sair utilizando aí. E tem aqui então algumas documentações mais baixo nível, que se você olhar aqui então, os snapshots, que é como eles chamam o cache que é gerado,
eles são removidos depois de 14 dias de inatividade. Então sua função ela vai automaticamente fazer o reload, né? Ela vai dar um refresh no cache da sua função. E aí, claro que ele tem aqui, inclusive, que ele fala que isso depende do runtime, né? Depende do que você está executando. Então, isso aqui são 14 dias de inatividade. Se você fazer deploys aí na metade do caminho, o cache é automaticamente revalidado. Aqui tem um outro artigo, inclusive, eu não vou nem me arriscar a falar o nome desse sujeito aqui, porque, enfim. Aqui ele escreveu para o DevTool do AWS Community Builders. E aí ele fala um pouco mais detalhadamente, né? Porque aqui não entrou em muitos detalhes e está muito textual. Ele mostra um pouco aqui o que foi anunciado no AWS reInvent, que está rolando agora esse evento, inclusive. E aí ele mostra aqui como é que a sua função ela é provisionada, né, até ela começar a rodar, quais são as etapas. Se você olhar aqui a imagem, ele traz um panorama aí. Ele traz também aqui explicando o que é um snapshot, no caso o que é o cache que ele vai fazer da sua função. Fala também alguns detalhes aqui, né, algumas ressalvas importantes que você tem que prestar atenção, que é de acordo com a ARN, né, que é tipo um código único dentro da AWS que a sua função vai ter. O bacana também, ele cita aqui que é de graça, né, que de graça é bom. E aí tem algumas informações maiores aqui. No primeiro momento, a informação triste, inclusive, se você olhar aqui alguns comentários, é de que não faz muito sentido rodar apenas para Java. Deve ter uma explicação plausível aí por parte da AWS. No primeiro momento vai beneficiar mesmo quem está utilizando Spring Boot, mas provavelmente a gente vai ter esse recurso aí gradativamente para outras linguagens, para outros runtimes, né, que você daqui a pouco provavelmente vai ter para Python, para Node, para Rust, enfim, a linguagem que você estiver utilizando aí. E se você estiver utilizando o Serverless Framework, que eu falo bastante aqui no canal, vou deixar um link em algum lugar aqui, um desses lados, você dá uma pesquisada aí. Infelizmente ainda não tem uma forma, não tem uma alternativa. Inclusive já tem alguns comentários aí rolando no repositório oficial do Serverless perguntando se isso será implementado. Mas por agora, a única maneira de você utilizar isso no Serverless Framework seria declarar todos os recursos de modo vanilla do AWS Sun, né? Só que aí não faz muito sentido. Se você vai utilizar Serverless Framework, você não quer ficar declarando sintaxe nativa da AWS. Então, nesse primeiro momento, o que resta ainda é esperar. Espero que tenha sido bem esclarecedor esse vídeo, que ele tenha um conteúdo importante. Resolvi trazer algo diferenciado, uma notícia do blog da AWS. E isso aqui é muito bacana aí para quem trabalha bastante com Serverless e principalmente com Java, né, nesse primeiro momento, e que está buscando uma maneira de otimizar um pouco o Cold Start ou está enfrentando isso aí diariamente. Então, essa é a alternativa, utilize aí, teste. Eu não tive tempo de testar ainda, vou resolver esperar um pouco mais aí para quando lançar para JavaScript. Mas bacana aí, fica o conteúdo e para quem se interessar, testa e coloca aí nos comentários um pouco mais de como é que foi a experiência. E se você se interessou mais também, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo que eu estou deixando o link desses 2 artigos que eu utilizei para explicar um pouco mais sobre essa novidade. Valeu então, não se esquece de, se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. Até mais, valeu!